Olá, família Porco Mestre! Que bom nós podermos nos encontrar aqui novamente, depois de um períodozinho tanto quanto longo, que nós nos ausentamos das nossas imagens, evidentemente, no nosso fórum. Resolvemos deixar aqui alguns recadinhos para cada um de vocês. Voltaremos dentro em breve com as nossas lives. Eu achei até conveniente esperarmos aí a reta final do Paulistão, o próprio Campeonato Brasileiro, e como nós havíamos combinado em outras oportunidades, não é, gente? Nós estaremos aqui fazendo nossas lives, sobretudo em horários que sejam convenientes a cada um de nós. Então a live, por exemplo, quando o Palmeiras tiver alguma partida no meio de semana à noite, é humanamente impossível nós fazermos uma live, porque normalmente essas partidas acabam por volta de meia-noite, não é? E aí nada conveniente. Então voltamos a destacar que as nossas lives serão feitas normalmente nos finais de semana, quando nós temos aí um períodozinho bom, após o término de cada partida. Bem, me desculpe, eu nem me apresentei, estou falando nem me apresentei porque nós temos a cada dia uma quantidade razoável de novos membros no Fórum do Porco Mestre. Eu sou o Márcio Moraes, que junto com meu filho João Lemes e a minha esposa Adriana Moraes, tocamos esse fórum. Eu fui o criador desse fórum e procuro mantê-lo no ar com todo o cuidado possível. Veja você, principalmente os novos membros da nossa família, que nós temos procurado fugir daquele convencionais dos fóruns, em que algumas pessoas são tanto quanto agressivas em suas declarações, em suas postagens. Então, de forma alguma, nós podemos admitir palavras de baixo calão nas postagens, palavrões, enfim, né? E agressividade entre cada um dos membros do fórum. Lembre-se, nós somos uma confraria, em que, nesse fórum, nós usamos a essência da palavra fórum, ou seja, usamos a dialética, onde alguém defende uma tese, alguém se coloca contra essa tese fazendo sua antítese, e dessa discussão nós vemos que vai aparecer o quê? Uma síntese. Isso nós chamamos de dialética. Mas a gente procura fazer isso num certo alto nível, né, pessoal? Porque não dá certo essa coisa da agressividade. Eu acho que quem quiser fazer parte de um fórum mais agressivo, existem algumas dezenas por aí, né? Ou compre lá o pacote no Premiere do combate, porque daí essas pessoas estarão inseridas nesse contexto. Aqui no Porco Mestre, nós respeitamos muito, principalmente os seres humanos, as senhoras, né, os adolescentes que fazem parte da nossa turma, e evidentemente nós não vamos aceitar de forma alguma qualquer tipo de agressividade, tá bom? E, repito, não só aos novos membros que estão nos conhecendo agora, mas principalmente aos antigos membros. Procurem colocar ou adicionar seus amigos palmeirenses aqui no nosso fórum, porque nós teremos imenso prazer em recebê-los. Veja, hoje nós estamos aí com cerca de 8.000 participantes, poderíamos estar com muito mais, mas tomamos todo um cuidado ao adicionar cada membro que queira fazer parte dessa nossa família. Procuramos ver através dos seus Facebooks quem são eles, qual a sua origem, seus amigos, o clube ou o time que efetivamente ele torce. Então, nós colocamos aqui palmeirenses, ao contrário da grande maioria dos fóruns que existem por aí, que as pessoas vão pedindo para ser adicionadas e os moderadores simplesmente adicionam. Daí entra torcedor ou entram torcedores de tudo quanto é equipe. Se nós fizéssemos isso aqui, veja, nós tomamos todo um cuidado e ainda existe gente que nós temos algumas dúvidas se são efetivamente palmeirenses, né? São aquelas pessoas agressivas, pessoas inconvenientes. Então, é isso que nós gostamos de sempre ressaltar para cada um de vocês, tá bom, gente? Principalmente para os novos membros. Muito obrigado por vocês estarem agora fazendo parte dessa nossa família, que nós já nos acostumamos a bater papos muito legais aqui.
né? E respeitando, pessoal. O fórum é um fórum de discussões, onde as discussões são limpas e abertas. Tem gente que não aceita. Qualquer discussão que um ou outro, mesmo eu como moderador, que eu procuro me conter para não ficar colocando o meu ponto de vista sobre determinado tema, Palmeiras, algumas pessoas são um tanto quanto agressivas e já começam a usar aqueles adjetivos tão incrivelmente chatos, né? O corneta, o amendoim, enfim, essas coisas que nos deixam aborrecidos, pessoal. Isso é um tipo de agressividade que as pessoas têm a não aceitar o que as pessoas postam aqui. Coloque lá sua postagem, que a gente aceita normalmente. Colocamos a nossa, o outro coloca a dele. É assim a história de um fórum. Repito o que eu disse já 1 zilhão de vezes, pessoal. Aqui nós estamos em um fórum de discussões. Não estamos no Tribunal da Santa Inquisição. Eu, como historiador, sei bem dessa história. Foi um tribunal que ocorreu na época da Idade Média, produzido pela igreja, aquela antiga igreja medieval, em que as pessoas não tinham direito a nada. O riso era proibido. As pessoas que tentassem se colocar contra os ritos, as fórmulas da igreja naquela época, eram levadas aos mais cruéis e contundentes castigos. Muitas vezes essas pessoas eram levadas para a fogueira. Então, não vamos confundir, nós estamos aqui num fórum de discussões e não no Tribunal da Santa Inquisição. Ok, gente? Bom, em relação ao nosso Palmeiras, pessoal, estamos vivendo uma fase de formação, digamos assim. Estamos aí iniciando nesse período desse Paulistão 2018, efetivamente a montagem de uma equipe, que nós temos aí a esperança que o Palmeiras possa nos proporcionar bons momentos nesse ano de 2018, né? Então estamos vendo aí o Palmeiras fazendo uma campanha relativamente legal. Algumas pessoas dizem, mas só venceu ou só ganhou de time pequeno. Gente, agora é momento de montagem da equipe. Vamos respeitar esse momento da nossa comissão técnica, do nosso treinador. Já andamos dando alguns tropeços, principalmente tropeçamos, tomar uma aguinha aqui, principalmente tropeçamos onde a gente menos queria, no nosso maior rival, que é o time lá de Itaquera, né? Mas eu acho que isso faz parte, tudo bem, que tenha servido de aprendizado e que o Palmeiras possa rever alguns conceitos e volte a ser o grande Palmeiras, né? Estamos aí, abrimos a nossa participação nessa Libertadores, de uma forma bacana. Vencemos o nosso primeiro compromisso fora de casa contra o pessoal do Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. Algumas pessoas ou alguns jornalistas, né, que são contrários ao Palmeiras, principalmente daquela emissora, a Nave Mãe, dizem que mas esse time tem tradição, pessoal. Vocês viram que beleza é o estádio deles, é uma bela arena. Eles fazem aquisições caríssimas, eles estão se jogando pro mundo das grandes equipes colombianas e, quiçá, da América Latina. É um time que tem se colocado entre as grandes forças já da América do Sul e América Latina. Então, não vamos menosprezar, né, pessoal? Para de querer dizer que todo mundo é bom e o Palmeiras não. Isso é papo de jornalista que não gosta do Palmeiras. Aliás, diga-se de passagem, a maioria deles não gostam da gente. Basta dizer que o Palmeiras chegou ao momento dele ter trocado, a própria emissora que nós até então estávamos filiados a ela, ou seja, a Globo, para entrarmos no esporte interativo. Em função do quê? Eles não nos respeitam, pessoal. Em momento algum você vê um locutor daquela emissora, do Sport TV, da Globo, enfim, do Premier, nos citar como Palmeiras aqui no Allianz Parque. Eles nos chamam de Arena Palmeiras. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Não existe esse nome. Nós somos Allianz Parque, né? Mas aí surge uma série de rusgazinhas, de broncas, que eles cometem esses abusos. Nós vamos deixar eles para lá, que é melhor.
Nós hoje caminhamos com as nossas próprias pernas, temos aí uma organização primorosa, né? Essa semana, inclusive, desculpe, eu estive vendo um programa aí numa dessas emissoras que fazem parte do sistema global, aspas, né? Em que o jornalista lá disse, mas o Palmeiras ganhou de um time que não sabe nem segurar a bola quando é passada de um para o outro, passa por baixo do pé dele. Que isso, pessoal? O que é isso? Isso é assintoso, é um negócio pavoroso, né? É o tipo de situação inadmissível, mas deixa pra lá, a gente vai tocando a nossa vida e eles que morram de inveja da gente, a grande verdade é essa, né? Em relação ao nosso Palmeiras, algumas coisinhas, eu estou um pouco com tosse, pessoal, em função desse clima seco, estamos aqui na nossa sede em Ribeirão Preto, e aqui todos vocês que são da região sabem, e os que não são, é uma cidade extremamente quente e um clima seco, né? Já tivemos em muitas oportunidades clima aqui que chegou a ser considerado clima desértico, né? Então, pessoal, é o que eu estava dizendo, vamos deixar esse pessoal para lá, né? Em relação ao nosso Palmeiras, algumas pessoas se assustaram essa semana que nós vimos nos noticiários que o Moisés iria entrar na vaga do Tietê, que infelizmente deixou de jogar aquele futebol que ele jogava e que ele nos apresentou até o ano de 2016 na nossa conquista daquele Brasileirão. E de repente, na época, ou no início, antes um pouco da partida se iniciar, nós vimos lá a escalação com o Bruno Henrique sendo escalado no lugar. A maioria da torcida entrou em polvorosa, porque o Bruno Henrique, convenhamos, andou aí sem ter muita possibilidade, tropeçando, né? Mas ele foi uma grata surpresa. Tanto é que a comissão técnica, na palavra do senhor Roger, que é o nosso técnico, já disse que ele estava observando esse jogador e que ele daria uma cobertura mais bem elaborada ali ao lado do Felipe Melo e seria um atleta, mesmo com a característica de volante, que se apresentaria no ataque em algumas oportunidades. Não deu outra, você viu que o trabalho do Roger tem sido muito bem feito. Tanto é que o Bruno Henrique acabou sendo autor de 2 gols, né, belíssimos, nessa partida contra o Júnior Barranquilla. Que bom, né, pessoal? Vamos mudar o conceito, vamos respeitar esse atleta, que na pior das hipóteses, ele é patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente não pode ficar só jogando pedra na vidraça. Eu acho que isso não é legal, né, pessoal? Falamos também um pouquinho do Jailson, que após aí uma semana polêmica, após aquele momento meio complicado na derrota contra o Corinthians, em que nós vimos a imagem da mãe dele junto à torcida do Corinthians, né? E que de repente a torcida do Palmeiras não aceitou. Como é que pode? Mas vocês veem que é um certo grau de maldade da emissora que gera a imagem, ou seja, a Globo, que colocou aquilo e fez um baita de um alarde em cima daquela situação. Ora, se nós pegarmos cada atleta do Palmeiras, nós vamos ver que eles vêm de situações diferentes, né, de gente diferente. Ou todos eles são palmeirenses, filhos e irmãos, primos, parentes de palmeirenses? Claro que não. Como em outras equipes acontece o mesmo. E o Jailson, né, coincidentemente é um desses atletas que teve avó, que o criou, tem avó palmeirense. Mas a mãe não é, ela tem origem corintiana. Só que isso podia ficar naquela emissora. Não, ela fez questão de cutucar, de fustigar, de botar a imagem para azucrinar a cabeça do Palmeiras e da sua torcida, como é próprio deles, né? Essa baixaria que eles sempre aprontam para cima da gente. E o Jailson, então, de uma forma cavalheiresca essa semana, ao ser inquirido ou teve a presença lá de um repórter do Sport TV ou do Premier, que tentou de todas as formas falar sobre o aspecto da mãe dele ter aparecido lá. Ele falou, não, né, eu só agradeço a minha família que tem me dado apoio ao longo de todos os anos da minha vida e da minha carreira.
né? Principalmente ele falou que ele sofreu uma série de pressões na vida por ele ser negro e pobre. Olha que coisa absurda, gente, né? Então ele agradece hoje o papel da família dele. E ele, para nós, pessoal, é um grande ídolo. É um tremendo goleiro, não é? Convenhamos. Obrigado, Jailson. Coisa tá brava, hein, gente? Por outro lado, então, pessoal, nós gostaríamos de deixar aqui, então, o nosso abraço a cada um de vocês. Em breve estaremos fazendo nossas lives. O pessoal que é do Porco Mestre já está habituado a isso. Ou seja, estaremos ao vivo, né, fazendo as nossas apresentações logo após algumas partidas do Palmeiras. Por enquanto, continuamos esperando as postagens de cada um de vocês, principalmente os novos membros, né? Procuramos lá manter o nosso bolão do Porco Mestre sempre ativo, uma quantidade incrível de membros, de confrades e confreiras que participam do bolão do Porco Mestre. Isso nos enche de alegria. Continuem participando, né? Vamos nos manter daquele jeito, fazemos lá nossas homenagens. O bolão do Porco Mestre, já disse isso várias vezes, não tem fins lucrativos, né? Trata-se somente de entretenimento, onde o prêmio é que a gente coloca a sua foto, faz lá a galeria dos acertadores ao término de cada partida. Isso é gostoso, pessoal. Isso é a gente mostrar para os palmeirenses como é gostoso ser palmeirense. Tá bom? Então continue nos seguindo no Facebook, continue nos seguindo no Instagram, no Fórum do Porco Mestre e na TV Porco Mestre no YouTube. Inscreva-se lá, tá? Toque lá no sininho e cada postagem nossa você será avisado. E aqui, evidentemente, no nosso fórum. Estejam sempre presentes. Agradeço a presença de cada um de vocês. Já está lá no ar o nosso bolão, hein? Palmeiras e São Caetano, segunda-feira. Participe, tá bom, gente? Grande abraço e até qualquer momento, gente. Tchau.